Olá, jovens com um segredo, olá, jovas com uma segreda, eu sou Otávio Uga, este aqui é o Super 8 e hoje eu tô corrigindo um pequeno deslize que eu tive quando deixei passar em branco um filme que conquistou o coração de muitos de vocês, pois o filme entrou em cartaz, saiu de cartaz e vocês continuaram pedindo. E aí eu fiz uma enquete no Twitter com outros filmes mais recentes e ainda assim a maioria escolheu esse. Então não seja por isso, simbora! Esse filme foi feito com Sazon. Simon no Brasil se chama Simão. Cadê o seu cabelo verde? Tudo isso e muito mais agora. Um jovem estudante do colegial tem uma vida completamente normal como qualquer outro jovem estudante do colegial, mas ele tem um segredo, ele é gay. Enquanto se comunica anonimamente com outro mancebo gay pela internet, Simon reflete se deve ou não revelar o seu segredo ao mundo. Bom, ao mundo é meio demais, né? No caso seria só para os conhecidos dele mesmo. Com Amor, Simon é um filme tão simpático quanto o seu protagonista e aborda seus temas com uma grande sensibilidade. A narrativa consegue puxar o público para dentro da história e fazer com que a gente se envolva com o personagem de um nível que não apenas compreendemos o que ele está passando ou sentindo, mas experimentamos os medos e as angústias do caboclo. E esse é o grande mérito do filme, passar sua mensagem não dizendo, mas ativando a nossa empatia e nos fazendo sentir. Sim, porque essa temática precisa de empatia. Ainda há muita discriminação e olhar torto para a diversidade de gêneros como se fosse um grande bicho de 7 cabeças. E com Amor, Simon tem uma leveza e uma jovialidade importantemente precisa para mostrar a muita gente que não há nada de errado em ser homossexual e, tirando um certo trejeito que alguns nem têm e a atração por pessoas do mesmo sexo, eles são exatamente iguais a você que é heterossexual. Aliás, nem tão igual assim, porque heterossexual não precisa sair do armário. Não precisa dar satisfações à sociedade sobre por quem sente atração ou desejo ou deixa de sentir. E não é à toa que por isso Simon tem um olhar tão triste e amargurado. Ter que guardar um segredo e sentir medo do julgamento alheio por algo tão simples e que nada tem de errado, machuca, dói, corrói a energia da pessoa. Essa é a angústia de estar preso dentro de si, algo que o ator Nick Robinson transmite muito bem através desse olhar triste, o que acontece até quando ele ri. E aqui caberia uma chuva de elogios ao molecote, mas eu vou desenvolver um cadinzinho mais. Sim, há mérito do ator, sem dúvida, ele interpreta bem, dá verdade ao personagem, mas algo na sua composição me fez pensar que se trata mais de um caso de typecasting bem certeiro. Não entendeu? Bom, sabe esse charme de galã preguiçoso? Eu não creio que isso seja do personagem, mas sim uma marca do próprio ator. E ele foi escolhido justamente por combinar com o papel previamente. E eu digo isso porque eu esperei do ator gradativas mudanças no semblante com o desenrolar dos acontecimentos. Mas não aconteceu não. Aquele olhar triste continuava ali. Ou eu perdi alguma coisa, ou o ator deixou passar ali uma oportunidade de explorar outras expressões do olhar que não fosse aquela tristeza constante que até encaixou na primeira metade do filme. Mas assim, ele não ofereceu algo que poderia engrandecer ainda mais a sua performance. Só que ela é sim digna de elogios, tá? E se eu tiver certo e se tratou de um típico caso de typecasting, a direção tem méritos por ter escolhido o cara certo pro papel, então palmas pra ela também. Aliás, não só o ator e a direção merecem parabéns, mas também o roteiro. A construção do Simon não segue um padrão estereotipado, o que é uma decisão acertada por fugir daquela imagem comum, explorar multicamadas e mostrar quão normal ele é. Simon, como qualquer outro camarada gay, não é definido por sua orientação sexual ou por qualquer tipo de trejeito. O filme até traz um personagem mais claramente assumido para revelar que não é isso que faz a vida dele ser mais fácil ou mais bem resolvida. Pelo contrário, ele é até o maior alvo de bullying e ataques. Eu concordo com quem acha que o roteiro podia ter ido um pouco além no desenvolvimento desse personagem, mas eu acredito que tenham preferido evitar o didatismo. O filme também é inteligente e consciente para evitar fazer piadinhas sobre a sexualidade de Simon escapulindo aos olhos do povo. Ou seja, eu não lembro de piadinhas dele dando pinta para mostrar as pessoas se perguntando: será que ele é? Eu não creio haver um mal nisso, inclusive o filme Será que ele é bem divertido e se baseia nessa premissa. Mas com Amor, Simon se preocupa em abordar o tema sobre outra perspectiva, nem tão pândega, nem tão séria. Digamos que leve, mas muito consciente sobre a força das mensagens que carrega. Sim, o personagem de Simon dá pistas sobre sua sexualidade, mas não por dar pinta, e sim pelo claro desconforto do personagem ao lidar com piadinhas, ao lidar com certos comentários. E esse viés eu acredito ter sido muito acertado para acolher a maior parte do público, independente de ser hétero ou homossexual, e nos aproximar do personagem de uma forma que nos faz sentir seus medos. Medo de ser descoberto,
medo de ser exposto quando ainda não se sente à vontade com isso e o medo de como o mundo trataria. O filme é extremamente eficaz ao nos colocar na tensa e angustiada pele de Simon e de diversos outros Simons por aí que precisam guardar sua atração a 7 chaves. E esse segredo chega a ser tão opressor que a pessoa precisa desembuchar com alguém. É nesse ponto que o roteiro encontra a instigante saída de colocar o Simon se correspondendo pela internet com um anônimo, que a gente sabe apenas se tratar de algum colega de escola dele. E a direção de Greg Berlanti teve a sacada show pimpa de dar ao Blue a voz e a identidade de quem o Simon suspeita que ele seja. E quando ele não tem nenhuma suspeita, a voz e o visual é de como o Simon imagina que ele seria. Por sinal, esse mistério envolvendo o Blue é um temperinho a mais na história. A gente mergulha num encafifamento gostoso para tentar descobrir quem é o tal correspondente anônimo. Falando no Blue, ponto para fotografia que sempre mostra o rapazote através de um filtro azul. Óbvio, pode ser, mas não deixa de ser uma atenção aos detalhes. Assim como os enquadramentos são sempre muito bem cuidados e harmônicos. Outro acerto do filme: os diálogos. É tudo sempre muito autêntico, tanto o que foi escrito quanto a forma que foram ditos pelos atores. A dinâmica entre os personagens é muito boa. Eu destacaria cenas envolvendo o Martin, que é um cabeça dura, afobado e tão sem noção e nem aí pras outras pessoas que sequer para de falar para escutar o que os outros têm a dizer. Não por maldade, mas por faltar simancol, empatia, foco, sei lá. O que até combina com as decisões que ele toma na história. O que talvez não combine, e aí a gente chega num pequeno probleminha que eu tive com o filme, são as atitudes que certos personagens tiveram no terceiro ato e o adiamento de outras atitudes apenas porque o roteiro sentiu a necessidade de acentuar suas curvas dramáticas. Ok, tudo na adolescência é mais intenso, eu sei, mas né? Eu acho que os realizadores forçaram um pouquinho além da conta e acabaram caindo um cadinho no melodrama. Tem uma frase de uma certa personagem que eu tô até agora tentando entender o que ela tentou dizer. Eu não vou dizer qual foi a frase, mas foi praticamente um: subi num pé de jaca pra roubar maracujá, mas como não tinha galinha, roubaram minha bicicleta e por isso eu vou ficar de mal de você. What? Felizmente isso não chegou a tirar o brilho do projeto. Agora talvez você se pergunte: se o filme queria ser mais dramático, por que ele não mostrou uma maior rejeição da sociedade diante da homossexualidade? Porque a proposta era ser mais leve e mais acessível ao público mais jovem. O foco do filme é mostrar que um garoto completamente padrãozinho pode muito bem ser homossexual, e daí é mostrar que até um rapaz como ele, com uma vida perfeita, bons amigos e uma família estruturada, pode sofrer ao ter que esconder sua orientação sexual. E se é difícil pra ele, imagine pra outros que têm uma vida mais complicada. Pense nisso. Com Amor, Simon é um filme utilíssimo pros dias de hoje, em que muitos acreditam que defender seu direito de ofender e praticar bullying é mais legítimo do que os ofendidos têm de manifestarem seus sentimentos em relação a isso. Pois é. E lá vai minha reação ao filme. E você concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários. E aí, alguém ficou com saudade do meu cabelinho de chroma key? Não se preocupa não, eu cortei só pra dar uma variada, mas daqui a pouco eu vou voltar com ele. Por quê? Porque eu gostei. Simples assim. Pessoal, agora eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Acontece que eu agora tô participando de um podcast com meus amigos Rodolfo Castrezana e Getro. Se chama A Pequena Prosa dos Horrores e vai ao ar semanalmente neste link que tá aqui abaixo na descrição. E também tá disponível no iTunes, então dá uma conferida lá. Eu garanto que se você gostar, você vai amar. Conto com vocês. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Você ganhou uma herança de um primo distante seu da Nigéria. Clique aqui para saber mais sobre os 53 milhões que lhe...